Eu sei que tenho pouco tempo aqui, tenho 2 minutos e meio, então eu vou ser bastante incisivo. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a Uni no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, isso é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo, ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal, pra poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse pra eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado. Eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, eu tivesse tornozeleira eletrônica, eu tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Hoje quero falar sobre um tema que tem preocupado muitos brasileiros: a atuação do ministro Alexandre de Moraes e os impactos de suas decisões no Supremo Tribunal Federal. Por que tantas pessoas, incluindo eu, acreditam que essas ações são um perigo para a liberdade de expressão e a democracia no Brasil? Para começar, precisamos entender o papel do STF. A Constituição diz que ele é o guardião das nossas leis, mas, ultimamente, temos visto o tribunal tomar decisões que ultrapassam esse limite. Um exemplo claro disso é o inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Apesar de ser vendido como uma medida contra a desinformação, ele tem sido usado para silenciar vozes conservadoras e impor restrições que ferem a liberdade individual. Pessoas estão sendo investigadas e punidas sem direito ao devido processo legal. Contas em redes sociais são bloqueadas, influenciadores são calados e até prisões são decretadas de forma que levanta muitas dúvidas. Isso, meus amigos, não é justiça, é abuso de poder. E sabe o que mais me preocupa? A seletividade. Por que essas investigações sempre recaem sobre aqueles que defendem valores conservadores? Enquanto isso, outras figuras públicas com acusações graves parecem intocáveis.
Isso não é sobre justiça, é sobre impor uma agenda política. Nós, da direita, defendemos que o Estado deve proteger as liberdades individuais, não cerceá-las. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas, quando uma única figura concentra tanto poder, ela se torna uma ameaça à democracia. Então eu pergunto a você: qual o Brasil que queremos? Um país onde todos podem falar, questionar e criticar? Ou um onde quem pensa diferente é silenciado? Eu vou continuar lutando por um país mais justo, onde a liberdade seja protegida e as instituições respeitem a Constituição. Se você concorda, compartilhe essa mensagem e ajude a levar essa discussão adiante. É hora de defender nossa democracia antes que seja tarde demais.